Uma boa tarde a todos. Estamos abrindo, então, a nossa série de debates com os candidatos à reitoria da Universidade de Taubaté, que concorrem a esse ano a sua reitoria. A primeira chapa que nos respondeu foi a chapa número 1, formada pelo professor José Rui e também pelo professor Isnar, que não está presente. Gostaríamos muito que ele estivesse presente, mas não está. Agradecendo aqui a presença dos vereadores, que eu já pude cumprimentar, mas faço questão de citá-los. Vereador e professor Douglas Carbone, muito obrigado pela presença. Vereador, grande amigo Salvador Soares, também obrigado pela presença. Vereador e companheiro também, vereador Digão, vereador Nunes Coelho, que estão na casa, além também da assessoria da vereadora Poliana, diversos vereadores aqui presentes, professor Trajano também, a vereadora Gorete presente, a imprensa também presente nesse momento. Lembrando que esse espaço será dado também às demais chapas concorrentes. Isso não se trata de uma forma... eu acho que democrática, se trata de uma forma democrática de expor as ideias dos candidatos à reitoria de Taubaté, de colocarem os seus objetivos e as suas metas para os próximos anos da universidade, que tem hoje um orçamento maior do que muitas cidades do Vale do Paraíba. Professor José Rui, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, demais vereadores, Salvador, Douglas, representando nosso presidente, né? Presidente Carlos Peixoto. Carlos Peixoto. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa para apresentar algumas propostas para a nossa futura gestão, se Deus quiser. Como você disse, a Universidade de Taubaté é hoje, certamente, um dos maiores patrimônios dessa cidade, e poder apresentar as propostas e falar para a população de Taubaté, bem como para as pessoas que estão assistindo a TV Câmara, é uma boa oportunidade, um grande prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Muito obrigado. Sabendo que o senhor, obviamente, aceitaria, eu não me surpreendo pela sua gentileza de estarmos presentes, apenas registrando a assessoria também do presidente dessa casa, vereador Carlos Peixoto, a quem se recupera e volta em breve. Professor, eu vou iniciar aqui fazendo algumas colocações, depois, obviamente, os vereadores interessados em fazer uso da palavra poderão fazer as suas colocações também, e o professor Zé Rui terá a liberdade para fazer as suas respostas, apenas lembrando e pedindo a tanto o nobre reitor como também aos vereadores presentes que sejamos de forma bem objetivos, para que possamos fazer dessa reunião uma reunião bem produtiva. Professor Zé Rui, o senhor é reitor hoje da Universidade de Taubaté e candidato novamente à sucessão, candidato à reeleição. Uma das suas promessas de campanha, que eu me recordo, na primeira gestão, foi a questão da construção do campus unificado. Dentre estas e outras propostas que não foram cumpridas. Não foram cumpridas por quê, professor? Bom, primeiramente eu quero dizer que nós tivemos, nossa primeira gestão, uma série de dificuldades, quando assumimos a universidade, nós tínhamos sérios problemas financeiros. Trabalhamos nesses 4 anos praticamente buscando a recuperação financeira da universidade, com uma série de ações que, felizmente, tiveram êxito, foram positivas. Dentre elas, a implantação de alguns projetos, como o FIES, como vários programas para a redução da inadimplência, que certamente foi... a alta inadimplência que nós encontramos ao assumir foi certamente a causa de ter feito um baixo caixa na universidade, nos anos anteriores. Então, as ações de redução de inadimplência, bem como de captação de mais alunos, fizeram com que hoje a universidade tenha já uma saúde financeira razoável. Não digo que ainda já está totalmente adequada, mas certamente estamos muito melhor do que estávamos
em final de 2010 e 2011. O problema da cidade universitária, nós fizemos aqui um novo projeto, né, de diretrizes para a nossa próxima gestão e, novamente, está incluído nesse projeto a construção, ou pelo menos o pontapé inicial, né, para que a gente instale a cidade universitária, um local que vai congregar todos os setores da universidade e, por que não, também alguns poderão estar juntos conosco, vários setores da prefeitura, né? Hoje, a universidade, assim como a prefeitura, tem uma estrutura totalmente descentralizada, e isso provoca, né, inúmeros problemas de logística, de gestão, encarecendo, inclusive, a própria administração. Isso nós não conseguimos consolidar, principalmente porque eu sempre tive como objetivo e como meta que a Prefeitura Municipal seja, né, a principal parceira nesse programa. Tivemos inúmeras reuniões com entidades privadas, com associações de entidades também que poderiam, né, que tinham o desejo de nos ajudar a consolidar esse projeto. Mas sem a Prefeitura Municipal, certamente não se viabilizará essa cidade universitária. Então, o senhor acha que hoje não seria viável sem uma ajuda da Prefeitura? Exatamente. Só com a universidade não é possível? A Prefeitura tem que ser a nossa principal parceira. Eu não digo nem que não seja possível, eu acho que não seria bom, né, a Prefeitura não fazer parte desse grande projeto da universidade, que é uma autarquia municipal. Nós somos uma instituição pública municipal e a Prefeitura Municipal deve ser a nossa principal parceira, como atualmente está sendo. Acho que pela primeira vez nós temos muitos e grandes projetos com a Prefeitura. Já conversei com o prefeito Júnior a respeito dessa nova proposta de gestão para fazer a cidade universitária. Ele vê isso com muitos bons olhos e pretende ser parceiro. Eu acho que a gente vai conseguir, né, brevemente, iniciar, pelo menos colocar a pedra fundamental dessa cidade universitária. Depois eu volto com a pergunta de quantos por cento, mais ou menos, o senhor acredita que o senhor implantou nessa sua gestão e que foram, inclusive, promessas de campanha. Professor, eu me lembro muito bem que foi debatido na última eleição que um dos grandes problemas da Unital era a questão do modelo administrativo, do seu modelo administrativo, o qual, às vezes, é ineficiente, né, e isento de fiscalização, pois os conselhos deliberativos quase sempre são constituídos de pessoas muito próximas ao reitor ou pessoas muito próximas ligadas à reitoria. E o senhor, o que o senhor fez nessa sua primeira gestão para mudar esse modelo e o que pode ser constatado agora como ineficiente e insustentável do ponto de vista administrativo? Antes, apenas agradecendo a presença do vereador Jofre Neto, que também nos colaborou e muito para que essa reunião fosse realizada no dia de hoje. Muito obrigado, vereador. Prazer em recebê-lo aqui, vereador. Bom, eu não julgo que esse modelo seja ineficiente, né? Esse é um modelo que nasceu com a universidade. Hoje, a constituição dos órgãos colegiados, né, dos conselhos máximos da universidade, Conselho de Administração, Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho Universitário, esses conselhos são constituídos, né, por professores, servidores e membros da comunidade e alunos também, que são eleitos pelos seus pares. Então, nós temos representantes em todos os conselhos, representantes das áreas de biociências, representantes dos professores, né, da área de biociências, de exatas e de humanidades, que são eleitos. Existe uma eleição para os conselhos e os próprios professores votam, né, nos representantes dos professores nos conselhos, assim como, né, vocês, vereadores, também estão aqui representando a população. Vocês foram votados e foram, né, escolhidos pela população para representá-los. Assim também, os membros dos conselhos são escolhidos pelos seus pares para representá-los. Então, são representativos. Eu não julgo que seja esse modelo ineficiente, mesmo porque eu acho que é o modelo mais democrático, né, que tem, uma vez que cada um escolhe o seu representante.
O senhor acha que não existe apadrinhamento nesse... De modo nenhum. As eleições são totalmente livres. São feitos editais, né, convocando os membros para se candidatarem. Qualquer professor pode se candidatar a membro do conselho e, a partir das candidaturas, é feita a votação, como eu já disse, pelos pares, que então escolhem os membros do conselho. Esse é o modelo que a universidade traz desde a sua criação e é um modelo que eu julgo adequado. Perfeito. Ok. Professor, é de conhecimento também público que a Unital passou nesses últimos anos aí por alguns problemas financeiros graves. A última gestão foi uma gestão, no meu ponto de vista, existem vereadores que podem discordar, mas foi danosa para a Universidade de Taubaté e levou a universidade a problemas financeiros muito grandes. E foi minimizado, obviamente, pela questão de convênios, de financiamentos que foram feitos para os estudantes dos programas federais, inclusive ressaltando aqui que um dos grandes benefícios foi a questão do FIES nessa gestão, o senhor pôde trazer aqui para a Universidade de Taubaté. Mas o senhor não acha que isso pode trazer consequências piores para o futuro da universidade? Se apenas ter como meta essas parcerias, afinal administrar, prever o amanhã, com planos principalmente estratégicos e curtos. Dentro da nossa gestão anterior, duas coisas foram importantes, eu acredito que, para fazer com que a universidade atingisse a condição que tem hoje, uma condição de já com uma certa reserva financeira. Eu até apresentei aqui, né, na Câmara, quando fiz o depoimento na CPI. Hoje nós temos já em depósito, né, aproximadamente 15 milhões, já firmes, né, garantidos os 15 milhões. Isso representa mais de quase 3 folhas de pagamento e a gente pretende manter, né, essa reserva financeira. Os outros, o que porventura aparecer ou for tido de superávit, deverá ser reinvestido na própria estrutura da universidade. Quando nós assumimos, tivemos realmente uma série de dificuldades. Hoje, né, nesse novo plano da gestão 2014-2018, duas ações estão muito presentes aqui. A primeira é o trabalho forte que tem que ser feito para manter a inadimplência baixa. Nossa meta é manter em torno de 10%. Nós fechamos 2013 com aproximadamente 9%. Se a gente conseguir, nos próximos anos, manter essa inadimplência em torno de 10%, a universidade fica totalmente administrável, né, e poderá ter superávites sucessivos nos próximos anos. Um outro ponto importante que também está nesse plano é trabalhar para que a gente possa ter mais receitas externas, né, receitas de terceiros e não apenas de mensalidade de alunos. Nós temos aqui também como meta, hoje nós já temos quase 20% do nosso orçamento de fonte externa. A nossa meta é, nos próximos anos, atingir 25% do nosso orçamento com receitas que não sejam de mensalidades de alunos. Eu acredito que, se a gente conseguir atingir essa meta, nós poderemos ter folga também financeira para reinvestir na própria universidade. Eu vou fazer mais duas perguntas e depois passo aos nobres vereadores. Não sabia que viriam tantos vereadores e agradeço desde já. Farei duas perguntas, depois passarei, se houver tempo, farei o restante das minhas perguntas. Professor, falando um pouco sobre essa questão de investimento ainda nos cursos, eu acho que o estudante da Unital, o pai do estudante que está nos observando, acompanhando essa sessão agora, os investimentos em alguns cursos, nós notamos que eles ficaram estagnados ou até foram reduzidos. Nós temos alguns relatos aqui de estudantes que falam sobre a questão dos laboratórios, que precisam de um investimento muito grande, de alguns cursos também que não tiveram nota máxima no ENAD, ou não tiveram pelo menos uma média no ENAD e por isso não puderam participar do FIES. Como é que vai ser o investimento na sua próxima gestão, se caso o senhor for escolhido como reitor da Universidade de Taubaté, com relação ao aluno, a condição dele melhorar a sua infraestrutura para estudar e, principalmente, para também alcançar uma média no ENAD positiva? Duas coisas que nós temos que fazer, principalmente, é valorizar o aluno, né? O aluno hoje é, certamente, a vida da universidade e também os nossos servidores, né? Investir na própria universidade é investir no aluno, investir nos servidores.
nós precisamos realmente melhorar muitos pontos da nossa infraestrutura física, não só de acessibilidade, mas também de laboratórios. Nós já temos agora, ainda para esse ano, estamos encaminhando aqui para a Câmara Municipal uma suplementação de 2.350.000, que será totalmente reinvestido em infraestrutura. Também deve chegar agora, essa semana, aqui na Câmara Municipal, o nosso projeto, a proposta de recuperação salarial, né, que já foi aprovado no Conselho Universitário, de 6%, que é o que, no momento, nós podemos conceder para os nossos servidores. E, como eu já disse, com a recuperação financeira que a universidade tem conseguido, nos próximos anos, certamente, o investimento na melhoria das nossas condições de laboratório, de sala de aula, de acessibilidade, infraestrutura de apoio ao ensino vão ser muito ampliadas, e é isso que a gente pretende, e é isso que nós temos como meta. É isso que esperamos de todos, que façam realmente, porque a Unital, como o senhor disse no início, é um dos maiores patrimônios da cidade de Taubaté e do Vale do Paraíba, com certeza. Professor, com relação ao plano de carreira, foi uma promessa da ex-reitora Lucila, foi uma promessa também na sua campanha e até agora não se tornou realidade. O porquê para o funcionário? Nós já fizemos, né, uma estrutura. Nós aprovamos em 2011 o Estatuto do Magistério Superior, que foi um avanço, né, na estrutura da universidade. Isso aí estava desde 1990 já previsto, nunca tinha sido feito. Em 2012 fizemos a Lei 282, né, que é a lei dos servidores, né. Pretendemos também, nós temos aqui no nossa diretriz de gestão, a meta de rever não só o Estatuto do Magistério, como também o plano, né, a Lei 282, aprimorando esses dois instrumentos para que a gente possa, aí sim, consolidar o plano de carreira. Nós já temos um plano de carreira, mas não está totalmente consolidado. Também vamos fazer agora, no próximo mês, né, um encaminhamento aqui para a Câmara Municipal para fazer a reestruturação dos nossos servidores todos, né, para que possam ser reenquadrados, né, nos padrões mais adequados. Isso deverá chegar aqui até o final do mês de maio, mas, novamente digo, nós precisamos rever e mudar vários pontos dessas duas leis, né, para que possam... na realidade, a partir da edição, né, e de que a gente colocou em prática tanto o Estatuto do Magistério quanto a Lei 282, nós percebemos que ali tem uma série de, não só de incoerências, né, uma coisa não casa com outra, mas também inúmeros outros pontos que nós deixamos de contemplar. Mas será então, que teremos, plano de carreira? Será, nessa revisão da Lei 282, estará incorporado o plano de carreira. Ok. Para finalizar da minha parte aqui, já passo aos senhores vereadores, voltando à primeira pergunta, quantos por cento que o senhor acha que o senhor cumpriu desse mandato que se passa até esse exato momento com relação aos seus objetivos e promessas de campanha, professor? Eu acho que dois pontos fundamentais que não foram atingidos, né, que é a criação da jornada de trabalho para os nossos professores, que durante todo esse tempo, esses quase 4 anos, eu sempre falei, né, que o meu desejo é implantar a jornada de trabalho dos professores, ainda não conseguimos, já está muito bem encaminhado. Acredito que ainda até o final do ano nós possamos consolidar a implantação da jornada de trabalho, então esse é um ponto que nós não conseguimos realizar, e também a cidade universitária. Mas fizemos muitas outras coisas que, à época, não estavam como projeto e que depois nós realizamos. Ok, passo então aos vereadores que queiram se manifestar, por gentileza. Vereador Douglas Carbone, vereador, fique à vontade. Bem, senhor presidente, aí, coordenando essa reunião, Alexandre Vilela. Fico muito feliz, professor, da sua presença aqui na Câmara. Obrigado. 2 momentos, né? Momento como estudante, que votei no senhor, como presidente do DCE. Sei que muita coisa naquele momento precisava ser mudada na universidade, principalmente a questão da relação, e o senhor conseguiu, nesse período, se relacionar principalmente com o setor político dessa cidade, o que a reitora, na verdade, tinha rompido
a relação política com tanto com a Câmara quanto a Prefeitura. E ela não foi candidata à reeleição não porque ela não quis, é porque ela não tinha sustentação política para ser candidata, e o senhor trabalhou muito bem para que pudesse ser o candidato da universidade, provando que tem aí 15 milhões de reais em caixa, no momento que o Brasil, o mundo se discute crise. Isso é um feito. Gostaria, professor, que o senhor deixasse assim, bem claro nessa situação, por exemplo, nós hoje temos um corpo de professores da universidade que, quando nós comparamos com outras faculdades, existe uma diferenciação muito grande, e eu vejo isso como ex-componente de conselho da questão dos mestres e doutores e os PhDs. Hoje a universidade tem um grupo de professores que a sua qualificação profissional é diferenciada. Nós não estamos aqui falando de professores pós-graduados ou graduados, como outras universidades vêm fazendo. Nessa produção de diploma que a gente está vendo no Brasil, por exemplo, pelo ensino à distância, ou até mesmo pelos ensinos presenciais, porque a qualidade está se pensando, dificilmente pensando em qualidade, mas sim em quantidade. Sim. Então, como que a universidade está lidando com isso? Porque o senhor, a gente sabe que nós temos alguns nomes muito importantes dentro da Universidade de Taubaté, tanto no curso de Direito, Medicina, Enfermagem, e acho que é um momento até para esclarecimento para as pessoas, porque não dá para se comparar uma faculdade com uma universidade. Exatamente. Por isso que, dentro do seu plano de um segundo mandato, como vai se trabalhar para que esses mestres, esses doutores, continuem com incentivo dentro da universidade, para que eles possam continuar sua carreira ao longo do tempo? O vereador Alexandre Vilela falou muito bem nessa questão do plano de carreira. Acho que esse é o primeiro caminho, mas o segundo caminho é realmente garantir que esses professores possam desenvolver pesquisa, Exatamente. Relação acadêmica. E uma outra situação, os investimentos que o senhor falou, nesse primeiro momento, em quais locais, quais são os campos que a universidade vai investir? Quais os projetos que a universidade tem hoje, nesses investimentos, que inclusive nós vai passar esse projeto aqui na Câmara Municipal, visto que alguns campos da universidade realmente precisam de investimentos urgentes. Exemplo, o campus do Juta, e outros campos da Universidade de Taubaté. Isso. Bom, primeiramente, hoje, a Universidade de Taubaté tem quase 80% de professores, mestres e doutores. Isso é um número fantástico, mostra, a qualidade do nosso corpo docente e mostra também o potencial que nós temos para investir em pesquisa, trabalhar em projetos, grandes projetos de pesquisa. Isso certamente é uma estrutura cara, manter 80% de mestres e doutores custa, diferentemente das outras instituições que não contratam mestres e doutores, só quando o MEC vem fazer a vistoria, contrata, depois despede de novo, Essa é uma estrutura que tem um custo, mas, por outro lado, garante ensino de qualidade para os nossos alunos. Nós sabemos que hoje nós precisamos investir na infraestrutura física da universidade, principalmente em laboratórios e salas de aula, mas, se a gente perguntar para os nossos alunos, todos eles falam bem da qualidade dos nossos professores. Nós temos hoje um patrimônio, muito grande, nos nossos mestres. Nós vamos, como eu já disse agora, com um certo fôlego financeiro, nós podemos iniciar os investimentos em infraestrutura. Esse aporte que eu mencionei anteriormente, de 2.350.000, serão aplicados basicamente em melhoria em infraestrutura. Todo ele será infraestrutura. Vamos adquirir aparelhos de ar-condicionado, computadores, alguns equipamentos de laboratório para lá para o campus do Bom Conselho e para o campus da Juta, e também lá para o nosso setor de apicultura. Vamos também investir na acessibilidade em alguns prédios, será totalmente investido em infraestrutura. Mas isso ainda é pouco, nós precisamos agora, a partir do segundo semestre,
iniciar, né, um grande projeto de recuperação da estrutura da universidade. Nós sabemos das dificuldades, temos feito reuniões com os dirigentes dos departamentos, diretores do Instituto, todos eles apontam algumas, né, necessidades que nós temos tudo já anotado e vamos atendendo agora à medida que a gente possa disponibilizar verbas orçamentárias para investimento em infraestrutura. Só mais uma colocação, senhor presidente. Este vereador, por várias vezes, conversou com os funcionários e solicitou realmente a incorporação dos abonos que hoje a universidade paga. Qual é o projeto que existe para isso? Porque eles têm a necessidade de incorporar esses abonos no salário dos funcionários. E também já estamos solicitando há um tempo essa questão do novo projeto de isenção de multas e juros, mas de uma outra forma, porque o primeiro momento foi um valor muito alto, e se o senhor foi reeleito, se existe essa possibilidade realmente para acontecer isso o mais rápido possível. Nós já temos, né, praticamente pronto um projeto de incorporação dos abonos, inclusive por necessidade, né, nós já temos algumas ações judiciais que tratam, né, inclusive na própria Câmara chegou já um projeto de lei para suspensão, né, de uma parcela dos abonos. Então, nós estamos trabalhando, já, como eu já disse, já está praticamente pronto uma nova proposta, né, para a incorporação dos abonos. Obviamente, a gente precisa ainda encaminhar isso para o Conselho de Administração e para o Conselho Universitário, para que depois a gente possa mandar aqui para a Câmara. Quanto ao novo projeto de recuperação de crédito, isso a gente tem que ser por fases, né, vereador? Nós encerramos um projeto agora em dezembro. Certamente, nós sabemos da necessidade, muitos alunos, né, têm nos procurado, alguns representantes da Câmara também, o vereador Douglas Carbona tem insistido muito, né, em que a universidade precisa criar um novo projeto de, vamos dizer, de recuperação, né, de crédito, de apoio ao aluno devedor, aluno e ex-aluno, né? E brevemente também podemos discutir essa ação. Depois, vereador, se caso for necessário, houver tempo, aí que todos os vereadores fizerem uso da palavra, Vossa Excelência também poderá voltar a fazer o uso, só deixando bem claro e parabenizando mais uma vez a presença do professor José Rui, que foi a primeira chapa, obviamente, que nos deu um retorno, que viria à Câmara Municipal. E nós entendemos que a Câmara faz parte do processo importantíssimo. Esses vereadores que estão aqui representam toda a população de Taubaté e merecem o respeito que o senhor demonstrou. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado pela presença, mas gostaríamos também que o seu vice estivesse aqui. Vereador Salvador Soares. Eu só quero, desculpa, só cumprimentando, né, o vereador Douglas tinha mencionado a respeito da nossa sempre parceria, né, com a Câmara Municipal. Durante todos esses 4 anos de gestão, sempre estivemos aqui presentes, não só para depoimentos, mas também para prestigiar inúmeras sessões, né, de título de cidadão e outras sessões comemorativas da Câmara Municipal. Eu acho fundamental essa parceria, esse diálogo. A gente tem que estar junto mesmo, né? Os poderes públicos da Universidade de Taubaté têm que estar junto com a universidade e a universidade também junto com os poderes públicos, tanto o executivo quanto o legislativo. Boa tarde, presidente, professor José Rui, senhores vereadores que nos acompanham, que participam dessa sabatina ao presidente, ao candidato a reitor. Professor José Rui, a Unital ela vinha de uma pauta negativa, problema de dívida, problema de salários. Qual foi a receita que o senhor utilizou? Porque aparentemente está tudo em dia hoje, aparentemente está tudo organizado, né? O que o senhor fez de diferente? Que assim, nesse 1 ano e meio que eu estou aqui na Câmara, nós recebemos uma pauta muito negativa da universidade. Mas me parece que nesses últimos anos, nesses últimos meses, o senhor conseguiu controlar. O que o senhor fez? Qual foi a receita do bolo? Qual foi a fórmula que o senhor usou lá? Olha, a receita do bolo foi a ousadia, né? Eu acho que a gente apostou no FIES, apesar de, no início, termos sido desaconselhados por muitas pessoas, inclusive de dentro da própria universidade, mas eu apostei nisso, acreditamos
né, no FIES. Uma outra questão que foi polêmica à época, né, foi a inscrição dos nossos alunos no SPC, né, uma medida desagradável que a universidade não tinha o desejo de fazer, mas que foi necessária num certo momento, né. Naquela época que nós iniciamos a inscrição dos alunos no SPC, foi fundamental para que a gente reduzisse a inadimplência. A semestralização dos cursos que nós fizemos também, isso trouxe um reforço de caixa. Temos agora o vestibular de inverno, que faz uma captação maior de alunos. Tendo mais alunos, temos mais receita. E também, né, o aluno dos cursos semestrais, ele tendo que fazer matrícula 2 vezes por ano, ele deixa, né, a dívida dele fica menor, né, para que ele possa se rematricular, e fica mais fácil negociar e também quitar os seus compromissos. Fizemos um programa também, incrementamos bastante os nossos projetos de bolsa de estudo, basicamente investindo, né, as nossas bolsas nos alunos de primeiro e segundo ano, para retê-los na universidade, que a evasão também era um grande problema. Hoje, felizmente, também temos uma evasão muito menor do que tínhamos antes, e também para incentivar a captação de alunos. Nos últimos vestibulares, a gente tem dado descontos, né, para os alunos de cursos de licenciatura, para os cursos diurnos, também para que a gente possa preencher o espaço ocioso da universidade durante o dia. Então, é uma série, na realidade, não foi uma ação, foi uma série de ações que tiveram resultado positivo, felizmente. Professor, diante dos novos desafios, presidente, são 3 perguntas apenas. Diante dos novos desafios, o que o faz acreditar que o senhor é o melhor candidato para continuar à frente da reitoria? Quais são os desafios que o senhor coloca, que o senhor acha que o senhor tem que superar para que a Unital possa, de fato, ganhar novamente o destaque que ela tinha na região do Vale do Paraíba? Ou que ela tem ainda, né? Não, eu acredito que tem ainda. Eu não acho que eu sou o melhor candidato. Nós temos 3 candidatos, todos eles competentes. Eu me dispus, né, me proponho a novamente assumir a reitoria da universidade, porque nós plantamos inúmeras sementes durante esses anos, né, fizemos um trabalho de recuperação da universidade. Agora chegou o momento da gente realmente investir, né, na melhoria da qualidade de ensino, investir em infraestrutura, colher os frutos que nós plantamos nesses últimos 4 anos. E, certamente, alguns outros projetos que eu tinha a intenção de consolidar, né, e que também não foram possíveis, pretendemos que isso agora a gente possa alavancar com mais tranquilidade. Uma das questões, inclusive o vereador Alexandre citou no início, né, nós tínhamos também a intenção de ampliar o nosso Colégio Balbi. Hoje nós temos demanda para o Colégio Balbi, não temos estrutura física para comportar mais alunos, mas certamente o próximo passo vai ser a ampliação do nosso colégio e ampliar também a nossa pós-graduação, que são 2 nichos que têm muito a caminhar e que podem trazer também muito mais receita para a universidade. Sim. Algo que está indigesto aqui para nós, né? Como que se deu a escolha do candidato do senhor a vice-reitor? Bom, nós tivemos... Primeiro, eu quero dizer que, pela primeira vez, né, nós tivemos uma composição política na universidade. As outras 2 chapas, né, que são concorrentes à reitoria, são de pessoas que fazem parte da atual gestão. Isso mostra uma união de todos os setores da universidade. Quando eu estava comentando com o vereador, né, a escolha, né, das chapas foi uma composição política. O professor Isnar, que é o vice da minha chapa, ele tem uma atuação muito forte na FUST. Uma das bandeiras da nossa próxima gestão, como eu já disse, é a captação de recursos externos, e a FUST será, né, juntamente com as outras fundações, um instrumento, um grande instrumento para que a gente possa operacionalizar parcerias com prefeituras e com instituições externas à Unital, para que a gente possa aumentar a nossa captação de recursos. Nesse sentido, que o professor Isnar vai ter uma atuação muito forte, como já está tendo hoje, hoje está assumindo a gestão das creches da prefeitura.
Obrigado. Contente, satisfeito, presidente. Só agradecer ao reitor pelas respostas. E, assim, na linha da valorização dos servidores, principalmente aí da questão da Unital, o senhor saiu à frente, já deu exemplo, né? Eu acho que nós precisamos discutir seriamente, além da Unital, precisamos discutir junto à Prefeitura também um plano de carreira para todos os servidores, que isso seja feito em conjunto. Então, presidente, muito obrigado. Professor, muito obrigado pelas respostas. Ok, Obrigado, eu que agradeço. Senhor, vereador. Os vereadores, obviamente, permaneçam e utilizem o professor Zé Rui da melhor maneira possível, até mesmo porque é um dos candidatos, não é o candidato eleito, obviamente, nós temos aí uma série de etapas a serem seguidas. Exatamente. E até modificações que podem serem feitas ainda, né, vereador Luizinho? Um abraço para Vossa Excelência e obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vereador Digão, fique à vontade, vereador. Primeiramente, boa tarde, magnífico reitor, professor Zé Rui, pela presença aqui na Câmara. Parabenizo o presidente Alexandre Vilela pela condução dos trabalhos. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes também. Os telespectadores estão acompanhando, os munícipes que estão acompanhando aqui também no plenário. Professor Zé Rui, acho que foi noticiado aí em todos os meios de comunicação, uma fala minha na tribuna, até uma forma meio enérgica, assim, que eu me pronunciei, até por ser ex-estudante da Universidade de Taubaté, tenho um carinho pela Universidade de Taubaté, passei pelo colégio, passei pelo primário e passei pelo universitário também na Unital. Então, tenho um carinho especial e um respeito muito grande por essa instituição, que devo tudo a ela pelo meu caminho profissional. Fui meio enérgico nas minhas colocações, discordo um pouco de Vossa Excelência quando fala do bom caminho que o professor Snar teve à frente da FUST. Sou totalmente contra a candidatura dele como vice. No meu entendimento, mancha a imagem do senhor como presidente, como candidato à reeleição. Eu acredito que é uma pessoa que não tem, perante ao mundo acadêmico, um carinho, não tem aceitação, não tem... Eu acho que não soma com a candidatura do senhor. No meu entendimento, ele prejudica a candidatura do senhor. Isso é uma questão pessoal, tem meus motivos, eu acho que ele não contribuiu nada com a questão da FUST, pelo contrário, foi feito vários investimentos, no meu entendimento, jogado dinheiro fora no prédio da Universidade de Taubaté, ainda administrado pela FUST. Fiz questionamentos aqui na tribuna, mandei documentações, fui em loco verificar essas reformas que foram feitas, no meu entendimento, meia boca, jogando dinheiro fora, porque teve que, depois que entrou a gestão pelo Estado, muita coisa teve que se refazer novamente, pintura em cima de umidade, pintura em cima de coisa errada. No meu entendimento, existiu falhas na administração dele, por isso, não concordo com a candidatura dele a vice-reitor. Também teve o problema da própria universidade. Eu até peguei o release do mandato passado de Vossa Excelência, quando veio na Câmara Municipal, senhor reitor, quando teve a sabatina dos reitoráveis. Então, teve o professor Benedito Donizete, o senhor e o professor Luciano, né? E naquela ocasião, eu fiz um questionamento sobre a questão do Centro de Reabilitação Luci Montoro, que cobrou a quantidade, até está aqui o release da própria Câmara Municipal, que foi falado, até o release da Câmara fala o seguinte, que o vereador Rodrigo Luiz Silva, PSDB, cobrou a continuidade do investimento em parceria com o Centro de Reabilitação Luci Montoro. O magnífico reitor respondeu naquela ocasião, disse que o centro iria proporcionar para estudantes de medicina um bom campo de trabalho. Foi essas palavras do senhor. O professor Donizete afirmou que o projeto era top de linha e que faria de tudo para efetivá-lo. E o professor Luciano disse que ele desconhecia o centro, até porque era um centro realmente novo mesmo, pelo Estado, mas salientou que a Universidade de Taubaté tem compromisso com a extensão na área social. Então, via com bons olhos. Então, essa foi a colocação que eu fiz naquela ocasião e
não deu continuidade, e tive a oportunidade de falar com o senhor, no meu entendimento, uma questão péssima administração do professor Isnar na condução daquilo lá, participou de várias reuniões, se negou, até o professor Linamara Rios Batistella entrou em contato com o programa Radar Noticioso do vereador Alexandre Vilela, onde explicou o caso, por que não foi para frente. Então, foi noticiado. Então, eu tenho essa mágoa, não pessoal, mas pela cidade de Taubaté e pela Universidade de Taubaté. Hoje, se nós tivéssemos aqui um centro de reabilitação Lúcio Montoro, nós poderíamos estar de portas abertas para o ensino da universidade, através dos seus cursos de medicina, fisioterapia e outros que podem ser agregados dentro do centro de reabilitação. Poderia servir como um passo para estágio e até a efetivação desses recém-formados no campo de trabalho posteriormente. Então, eu tenho essas questões a dizer e já falei para o senhor magnífico reitor, certo, pessoalmente isso, repudio essa questão. E eu tenho certeza que essa candidatura não partiu do senhor. Alguns questionamentos que eu gostaria de fazer, professor Zé Rui. O que fazer com os prédios que a Universidade de Taubaté não se utiliza? O que a Universidade de Taubaté pode fazer em relação a esses prédios? E qual a ideia do senhor como, na reeleição, o que fazer com esses prédios? Esse é um questionamento. Fala muito-se da criação de um campus só, de uma cidade universitária para o município de Taubaté. O senhor, como reitor e pré-candidato à reeleição, o que o senhor tem de concreto nessa questão? O que a universidade desenhou de concreto na questão do campus único, campus, a cidade universitária? E uma outra questão. Todos nós sabemos que a professora Nara também, como o professor Grandinetti, são braço direito do senhor. Pessoas que o senhor tem um respeito muito grande, claro, e são pessoas de extrema confiança do senhor. Como participar de uma eleição competindo com pessoas que um é o braço esquerdo e o outro é o braço direito da atual administração? Então, eu gostaria de fazer esses questionamentos para o senhor. Tá? Bom, eu vou começar pela última, né? Eu estava falando com o vereador Alexandre antes da gente iniciar. Para se candidatar a reitor da Universidade de Taubaté, precisa ter 2 pré-requisitos. Ser doutor com diploma reconhecido por uma instituição federal ou estadual ou municipal, reconhecido pelo MEC, e ter 10 anos de efetivo exercício na universidade. São os 2 pré-requisitos. Hoje nós temos 143 professores que atendem esse pré-requisito. Uma vez me perguntaram, né, quantos concorrentes eu teria, eu falei, eu vou ter 142, né, porque nós somos 143 possíveis reitoráveis. Durante o período de pré-inscrição de chapas, né, foi aberto um período de 1 semana para que os professores se inscrevessem, né, com as suas chapas para concorrerem à reitoria. Dos 143 professores, apenas 3 se inscreveram. Eu, professor Grandinetti e professora Nara. Tá certo? O processo estava aberto a qualquer professor habilitado a concorrer à reitoria. Ninguém se inscreveu. Isso, no meu entendimento, eu enxergo isso como muito positivo, como um apoio à nossa gestão, né? E como um desejo à continuidade dessa gestão. Tanto o professor Grandinetti como a professora Nara fazem parte da nossa equipe hoje, né, que está administrando a universidade, e isso mostra essa união, mostra essa coerência, mostra esse desejo da comunidade universitária de que o nosso projeto de gestão continue. Né? Eu tenho dito o seguinte, se não for eu reitor, seja professor Grandinetti ou professora Nara, certamente a nossa proposta do plano de gestão vai ter continuidade. Isso é muito positivo, né? Seria muito bom se todos os setores, todas as cidades pudessem ter uma continuidade de gestão, né? A partir de uma equipe já com projetos e com várias ações já realizadas.
É nesse sentido que eu vejo essa atual conjuntura, né, das eleições da universidade. Quanto ao Luci Montoro, vereador, eu continuo com bons olhos. Eu acredito nisso. Teremos agora Luci Montoro em Taubaté, pelo menos as informações recentes que eu tenho. Nós, inclusive, fizemos a cessão de uso de um prédio da universidade para a instalação do Luci Montoro, que é exatamente esse prédio aqui do lado, né, o prédio da fisioterapia. O Conselho Universitário aprovou a cessão de uso do prédio para instalar o Luci Montoro. O prefeito manifestou a intenção de não mais instalar aqui, porque, segundo informações que eu tenho, me parece que o governo do Estado já disponibilizou uma outra área para o Luci Montoro, mas, de qualquer modo, nós fizemos a cessão para o Luci Montoro. Eu continuo acreditando na instalação e no grande benefício que esse centro vai trazer para Taubaté e também para os nossos alunos. Então, é uma ação que eu julgo muito positiva e você foi uma pessoa fundamental para que concretizasse, né, essa instalação do Luci Montoro aqui. Uma outra coisa que você citou foi o que fazer com os prédios ociosos. Na realidade, hoje a universidade não tem prédio ocioso totalmente. Nós temos prédios ociosos no período diurno, né? Durante o período noturno, todos os nossos prédios têm uma ocupação até maior do que a gente gostaria. Hoje nós temos, graças a Deus, né, as nossas salas todas cheias. O que nós temos feito para ocupar a ociosidade dos prédios nos períodos matutino e vespertino é dar incentivo para os alunos que cursam, que fazem os nossos cursos nesses períodos, né? Como eu já disse também anteriormente, nós, nos últimos 2 vestibulares, demos bolsas, né, de 20% para os alunos que se matricularam nos cursos diurno e vespertino, matutino e vespertino, daqueles cursos que tem similar à noite. Então, um departamento tem um curso à noite, tem o mesmo de manhã, o aluno que foi para amanhã, a gente dá um incentivo, né, exatamente para buscar ocupar esses prédios. Uma coisa também que a gente tem feito, né, buscado fazer pelo menos, é oferecer as nossas salas também nos períodos que não tem ocupação para outras atividades de vários setores da sociedade, e nós temos que continuar incentivando isso, buscar trazer aluno para os períodos vespertino e matutino, matutino e vespertino, ok? Professor, eu só quero agradecer a presença do senhor. Isso prova mais uma vez aquilo que eu falei para o senhor pessoalmente. A não vinda aqui na Câmara Municipal do professor Isnar prova aquilo que eu falei para o senhor. O senhor tem o respeito por essa casa, sempre teve o respeito por essa casa, tem a admiração dos vereadores, sempre que possível está mesmo aqui na Câmara Municipal, em eventos que a própria Câmara convida a universidade, o senhor sempre está representando. Isso prova que o vice do senhor não soma na chapa do senhor. Isso é uma pena, é uma pena. Gostaria muito que existisse a possibilidade de uma revisão disso aí. Eu, como taubatiano, como representante da população, gostaria, o senhor falou para mim que não existe possibilidade. Agora, só uma dúvida. Doutor Digão, só completando, se eu não me engano, a questão da escolha do reitor e do vice-reitor passa pelo prefeito municipal de Taubaté. São 3 nomes que são enviados, e o prefeito ele escolhe o reitor e o vice-reitor. Não necessariamente seria o vice-reitor da chapa do professor Zé Rui. Não, isso. Não. Ele pode escolher um vice-reitor de uma outra chapa, pelo menos pelos documentos que eu tive acesso, seria mais ou menos essa função. Agora não? Não é mais assim. Antigamente era assim. Isso. Agora não. Até antes da minha eleição, eram feitas eleições separadas para reitor e para vice. Quando eu fui vice, eu fiz uma candidatura independente, né, da professora Lucila. A partir da minha eleição para reitor, foi mudado o estatuto da universidade. Hoje a inscrição é por chapas, então está vinculado reitor e vice. Segundo informações, a chapa seria constituída pelo magnífico reitor, professor Zé Rui,
e o professor Florensano, que eu tenho certeza que seria a aceitação de todos os vereadores pela capacidade, pela transparência que exerce sua função dentro da Universidade de Taubaté. Existiu esse contato com o professor Florensano, ele não aceitou, ele não quis. Bom, o professor Florensano faz parte da nossa equipe também e deverá continuar fazendo parte da equipe. Eu acho que nós temos feito o trabalho de união, né, para que a gente possa somar esforços para fazer com que a universidade caminhe bem. O professor Florensano hoje, né, está respondendo pela Pró-Reitoria de Finanças e deverá continuar na equipe se eu for reeleito. Okay? Estou satisfeito com Só complementando, vereador, eu respeito sua opinião a respeito do professor Isnar, obviamente, nós já conversamos a respeito disso. Só quero deixar registrado que o professor Isnar, ele é representante do setor de humanas, né? Durante os últimos anos, ele tem feito parte dos órgãos deliberativos da universidade, sempre com uma votação expressiva por seus pares da área de ciências humanas. Obrigado. Passamos, então, ao próximo vereador inscrito. E apenas dizendo, vereador Digão, para que essa nuvem que o senhor viu, eu acho que eu vi também, outros vereadores aqui viram, com relação aos candidatos que estão tentando a sua eleição, que eles viessem à Câmara Municipal. Seria importante falar da administração do professor Zé Rui com seus olhos. Vamos lá, professor, vereador Pastor Nunes, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o professor Zé Rui, cumprimentar os meus pares, vereador Douglas, vereador Salvador, Digão, Luizinho, vereador Jofre Neto e a sua assessoria e a TV Câmara e todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara nesta tarde. Eu quero deixar bem claro a minha posição no que tange esta eleição que vai ser realizada, não sei se esse mês ou mês que vem, ou essa semana, não sei. Para mim, eu não conheço esse vício, eu vi ele 2 vezes só. Para mim, eu não tenho nenhum questionamento sobre a candidatura dele, nem de qualquer chapa nenhuma. O meu questionamento e o que eu quero e gostaria que acontecesse é alguém que atende os anseios da sociedade, que atende a população, que faz com que os tabatianos sejam atendidos e seja respeitado através dos seus recursos, dos seus impostos que são investidos na faculdade. Já visto que ela tem aí o caráter público que recebe recurso do poder público e também tem outra parte administrativa que paga as suas mensalidades. Não vou falar nem como aluno da universidade, né? Eu estudo lá, né? Estou falando como cidadão, como autoridade, como representante da população. Para mim não importa se é o Zé Rui, se é como é que é o nome do outro? Isnar. Para mim não importa. O que importa é que zele o dinheiro público da nossa Universidade de Taubaté, a Unital. Eu quero discordar de Vossa Excelência quando Vossa Excelência fala do FIES que veio e que beneficiou os estudantes. Existem 5 cursos na universidade hoje que não foi beneficiada com o FIES, né? Que é a administração, análise e desenvolvimento e ciência econômica, direito e logística. Então, são 5 cursos que estão aí, os alunos não tiveram a oportunidade de ser beneficiados por este programa aí do FIES, né? E eu gostaria de saber do senhor qual foi o motivo em que desclassificou esses cursos para que os alunos não fossem beneficiados com esse podemos dizer, é um financiamento, isso, né? Um financiamento pelo FIES. E qual foi o motivo que desclassificou esses cursos e o que a universidade está fazendo para que possam resgatar esse direito do FIES? E quando se trata de vício, o senhor disse que
em miúdos, né? Foi um cargo, foi uma indicação, né? Podemos dizer, politicamente, né? Porque o senhor falou que foi um acordo político. Em outras palavras, né? O senhor não falou detalhe, mas em outras palavras, foi um acordo político que alguém indicou o vice, né? Um vice. O senhor não é obrigado, e também não quero que diz quem foi que indicou, mas todo mundo que sabe, né, como funciona e quem, né, para quem entende um pingo é a letra, né? Quem foi que indicou o vice na sua chapa, né? Deixa eu ver, era essa pergunta que eu tinha que fazer. O Digão foi muito feliz quando ele falou dos imóveis de Taubaté, da universidade que está aí. E qual o projeto que tem? Eu acho que nós temos que investir em uma estrutura diferenciada. Eu acho que está na hora da gente, né, investir em outras estruturas. Teve alguns vereadores que até apresentou um projeto de construir a universidade lá fora da cidade, na esquina do Brasil, Sim. que todo mundo passa e vê, e divulga, enfim. Então eu queria que o senhor esses questionamentos meus. Quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma restrição de nenhum dos candidatos. Eu não conheço ninguém, não sou amigo de ninguém, conheço o senhor como autoridade e tenho a obrigação de conhecer, porque o senhor representa a população, o senhor administra o dinheiro público da nossa cidade, eu tenho a obrigação de conhecer, mas não sou amigo de ninguém. O que eu quero é que tenha respeito com o dinheiro público que administra, que traz uma qualidade de vida para a nossa população. Então, era esse o meu questionamento. Bom, vereador, a primeira questão que o senhor colocou foi a respeito do FIES, né? Infelizmente, alguns critérios do FIES fogem ao controle da universidade. Um deles é que o FIES só é concedido para cursos que têm nota 3 ou mais no ENAD. O ENAD é o Exame Nacional criado pelo governo brasileiro, que os estudantes prestam como uma prova trienal. Esse exame ENAD é trienal para cada área, então, de cada 3 anos, vários cursos são selecionados, né? E os alunos prestam esse exame. Se o curso não tem nota 3, né, o aluno desse curso fica automaticamente excluído do FIES, infelizmente, né? Obviamente que nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido. Esse ano, o resultado do FIES, que foi divulgado ano passado, nós tivemos esses cursos que o senhor citou, que tiveram nota 2, então os alunos desses cursos não têm como ter o benefício do FIES. Nós temos buscado sempre, né, conscientizar os alunos da importância de realizar uma boa prova, de comparecerem à prova, de levarem a sério a prova. Temos uma equipe que trabalha junto aos alunos e aos diretores do departamento e professores na conscientização da importância de se fazer o ENAD com seriedade, mas, infelizmente, alguns alunos não levam a sério, né? Nós tivemos, há 4 anos atrás, o curso de psicologia, os alunos boicotaram a prova, ninguém foi fazer a prova. O que isso levou? Levou a que todos os alunos do curso não tivessem oportunidade de receber o FIES, né? Então, esse é um trabalho que nós temos feito também, desde que eu assumi a reitoria, fazer um trabalho de conscientização do aluno. Não adianta a gente, não tem como eu forçar o aluno a fazer a prova, o aluno tem que ir lá fazer a prova, se esforçar para responder as questões, né, para que não tenha um desempenho ruim, né, o que prejudica o curso inteiro, tá certo? E prejudica não é só no ano, não, 3 anos agora sem FIES, tá? Só daqui a 3 anos que vai ter de novo. Então, é muito preocupante isso, eu concordo com o senhor que a gente tem que ter ações, nós temos feito esse trabalho, mas, às vezes, infelizmente, para a universidade, né, curso de Direito, por exemplo, curso de Administração, são cursos grandes, cursos que têm muitos alunos e, certamente, a não habilitação desses alunos ao FIES traz prejuízo para a própria universidade. Okay?
Esses alunos que é selecionado, é o sistema que seleciona esses alunos para fazer essa prova? Todos os alunos que vão se formar, eles têm que fazer o exame. Ele tem que fazer esse exame? Isso, ele é obrigado a fazer o exame. Se o aluno não fizer o ENAD, ele não recebe o diploma. Os alunos que estão fazendo o curso? Isso, o aluno do último ano. Então, significa que esses alunos... porque o cara terminou, está terminando, e chega lá o cara fazer um negócio desse, boicotar... Infelizmente. Na época, isso que o pastor Nunes está falando tem um fundo de verdade. Não pode ser jogado também apenas nas costas dos alunos. Não, lógico. Na época da psicologia, eu me recordo bem que os alunos estavam insatisfeitos com a qualidade do curso e com o conteúdo que foi dado, por isso resolveram boicotar. Eu acho que é um boicote injusto, porque você penaliza quem está lá atrás precisando de um investimento de bolsa, mas reflete também na qualidade do ensino. Exatamente. E para finalizar, eu queria saber também de Vossa Excelência o que está sendo feito para investir como que eu poderia dizer? Eu poderia dizer assim, trazendo mais uma sustentabilidade para os professores, o que vai fazer para que os professores, né, se sentem motivados, né? Enfim, são vários fatores que a gente vê na educação do nosso país hoje e que reflete na vida dos professores, né? Para que eles possam se sentir motivados, contentes, enfim, a gente percebe algumas insatisfações no quadro o que está sendo feito, o que vai ser feito para que esses professores possam, porque o que aconteceu nessa desaprovação desse curso que o senhor acabou de falar, ela influi em várias situações dos alunos, dos professores, da insatisfação lá na sala de aula, enfim, de modo geral. O que está sendo feito para que a gente possa eliminar isso e que isso não aconteça mais? 2 pontos fundamentais, né, que nós temos que realizar para que a gente possa melhorar, né, não só a condição de trabalho dos professores, mas o nível de satisfação também deles, é implantar a jornada de trabalho para os professores. Eu já disse no início, né, desde que eu assumi a reitoria, já era um projeto da minha primeira gestão, ainda não conseguimos implantar a jornada de trabalho, mas vai ser uma luta que pretendemos que nós temos ano a ano ampliado, né, a condição de estabilidade dos professores. A jornada de trabalho é dar uma estabilidade para o nosso professor por um determinado período, né, por alguns anos. Hoje nós já temos vários professores que já têm uma jornada definida e que já vem há 2, 3 anos com a mesma jornada. Nós pretendemos implantar jornadas de 10, 20, 30 e 40 horas para os nossos professores e garantir essa jornada durante 3, 4, 5 anos, né, para que o professor possa ter tranquilidade e não precise mais, todo ano, participar de atribuição de aula, que é um processo muito desgastante. E o segundo ponto é também alterar o nosso Estatuto do Magistério, que, como eu já disse também no início, pretendemos encaminhar esse estudo brevemente aqui para a Câmara, alterando o nível de admissão dos nossos professores na universidade. Hoje, todo professor que ingressa na universidade, ele ingressa como professor assistente 1, independente de ser especialista, mestre ou doutor, né? Nós precisamos refazer isso. Nós temos dificuldade hoje, um professor PhD, né, ele faz um concurso, ele entra como auxiliar 1, né, e sem possibilidade de reclassificação em função do seu nível de titulação. Isso tem trazido alguns problemas para a universidade, né, inclusive de conseguir, né, professores titulados em algumas disciplinas dos nossos cursos. Então, esses 2 pontos são fundamentais para que a gente possa melhorar a condição de trabalho dos professores. Eu quero agradecer o senhor e eram essas minhas colocações. Estou satisfeito com as respostas. Só quero deixar a minha lamentação do vice não estar aqui presente, porque tinha que estar aqui presente também, com Vossa Excelência estar aqui presente, mostrando a cara para essa casa e também a população. Espero que ele justifique qual foi o motivo e que venha aqui colocar, né, a cara aqui também, e, enfim, que nem o Vossa Excelência está aqui, né, nessa tarde. Eu mesmo, só desculpa, o professor Inário, ele está, hoje a FUS está assumindo a gestão das creches todas, ele está com muito trabalho para organizar tudo isso, mas, de qualquer modo, o que eu acho importante é que
Isso eu tenho dito sempre, né? Quando eu era vice, eu fui vice também. Eu dizia, você tem algum plano? Eu falei assim, eu não tenho plano, o vice não tem plano. O plano do vice é o plano do reitor, né? Então, nesse sentido que eu acho, inclusive, desnecessária a presença do professor Isnar, porque quem faz a diretriz da gestão, quem faz o projeto administrativo e quem responde por ele é o reitor. Ok? Obrigado. Apenas ressaltando, vereador Pastor Nunes, que todos os reitores e candidatos a vice-reitores também discordo do professor José Rui, eu acho que é importantíssima a participação do vice-reitor aqui, sim, até mesmo porque, na ausência do reitor, é ele quem administra e assume as responsabilidades, por isso é vice. Então, nós gostaríamos muito que isso fosse possível. Não foi, mas eu espero também que seja retratada essa casa, porque o professor já adiantou, mas espero que o professor Isnar encaminhe esta casa, porque seria um modo de respeito aos vereadores, porque depois passa, o vereador Luizinho sempre fala isso aqui, os reitores vêm a essa casa quase que bimestralmente, fazer algum pedido, alguma solicitação justa, mas isso tem que ser feito também no momento em que os vereadores pedem. Vereador Geoffrey Neto, por gentileza. Senhor vereador presidente, magnífico reitor, excelentíssimos senhores vereadores presentes e cidadãos que nos acompanham. Professor Zé Rui, eu até quero começar pelo final, assim como Vossa Magnificência fez. O professor Isnar é um fenômeno. Ele, depois de uma carreira impressionante no Exército, ele se equilibra em barcos distintos, em sentidos diferentes e em mar tempestuoso. Uma das técnicas que me parece frequente desta habilidade é justamente não comparecer a debates públicos. Por exemplo, durante muitas vezes, aliás, por várias vezes, eu o questionei, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, e sequer recebi uma resposta dele. Vários ofícios foram encaminhados à FUST. Esta resistência que a Casa de Taubaté, a Casa dos Representantes do Povo de Taubaté, tem em relação ao seu candidato a vice, professor Zé Rui, não é gratuita, tem histórico. Eu tenho certeza que a manutenção dele em sua chapa pode trazer consequências que não serão as mais agradáveis no relacionamento Câmara Municipal e Universidade de Taubaté. Bom, 2 breves comentários em relação ao abono. O professor Zé Rui tem ciência, tem mantido contato com ele, do esforço que temos feito, abono para os servidores não e tal, o esforço que temos feito para desvendar uma questão, ficou pendente, que o abono que nós aprovamos aqui não foi estendido aos inativos, chamados inativos, servidores inativos. Bem, depois de algumas reuniões, nós temos o compromisso do professor Florenciano representando o professor Zé Rui, que até o final deste mês, temos data inclusive, não é isso? Já temos data inclusive para a apresentação do plano de incorporação do abono à folha de pagamento, não é? Terceiro, em relação à cidade universitária, o professor Zé Rui é contemporâneo meu de Unital, quando eu brevemente ocupei a pró-reitoria de extensão universitária e eu fui presidente da comissão do Campus Core, da nova configuração, à época, seria uma nova configuração de reunião dos prédios dispersos da Unital para a racionalidade administrativa. Então, eu sugeriria até que o professor Zé Rui, esse plano precisa, obviamente, de atualização, foi elaborado em 1992, talvez valha a pena fazer uma arqueologia administrativa e recuperar, pelo menos, as premissas que estavam guiando o plano na época, os trabalhos na época. Bem, agora eu passo alguns questionamentos. Tem uma questão que me é muito cara, porque ela é basilar para mim, para o exercício da democracia, se refere à transparência da instituição. Nós temos uma situação estranha, que a prefeitura, que historicamente é uma caixa preta e dificulta as informações para o cidadão, está à frente da universidade. Se a prefeitura é uma caixa preta, a universidade é um buraco negro, porque não sai lá nem fótons, né? Eu tenho aqui, com a responsabilidade que eu devo ter como vereador, eu fui pesquisar os dados da Unital para poder fazer alguma pergunta pertinente. Mais uma vez eu entrei no portal da transparência, aliás, no portal do cidadão do Tribunal de Contas, e tenho a triste surpresa
de saber que a Unital ainda não se integrou, não se entregou ao sistema UDESP do Tribunal de Contas. Não temos os dados das compras, das despesas, das receitas da Universidade de Taubaté. No site de transparência da Unital, eu tenho tido a atenção muito cordial do professor Grandinetti nas últimas semanas, e nós encontramos alguns dados, mas são dados que estão, ao invés de ser uma fotografia, é um quebra-cabeça de uma fotografia. E quebra-cabeça daqueles antigos da década de 80, de 10 mil peças embaralhadas, com cores, com matizes muito próximos, de forma que é uma atividade insana que os meus assessores estão desenvolvendo para tentar consolidar esses dados. Bem, eu gostaria de ouvir do professor Zé Rui também, ter, na realidade, um plano de governo escrito, com suas metas, mas metas diferentemente do que é o usual dos candidatos, metas baseadas no orçamento da Universidade de Taubaté. Com alguns dos dados que eu consegui levantar, e partindo da premissa óbvia que uma universidade se baseia no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, alguns dados aqui me preocupam. Se somarmos as rubricas, os programas da Universidade de Taubaté, que aliás não tem um programa específico de pesquisa, se somarmos os programas de ensino, nós temos que no ano passado foi executado um orçamento destas rubricas de 64,4% para o ensino, principalmente a graduação com 61%. Para a extensão universitária, 5,9%. Para o ensino de pós-graduação, 1,2%. E aqui estou incluindo o percentual também da difusão do conhecimento científico. Bom, me preocupa porque para a propaganda a Unital gastou no ano passado R$1.400.000, ou seja, ela gastou mais em propaganda, 1,3%, do que em ensino de pós-graduação. Ela gastou mais em propaganda do que no apoio à comunidade estudantil, por exemplo. A difusão, aliás, em dados, difusão da imagem institucional, propaganda, R$1.400.000. Apoio à comunidade estudantil, R$600.000. É óbvio que uma instituição não vai conseguir alunos, não vai conseguir se projetar, se ela não tiver um serviço eficiente, sim, de difusão da imagem institucional. Extremamente necessário. Não sou contra esse gasto, não. O que me preocupa é, para mim, à primeira vista, um desequilíbrio impressionante. Vou colocar em números redondos, 65% para o ensino, 6% para o desenvolvimento da extensão universitária e 1,2% para pesquisa. Me parece que a universidade, nesse tripé, um dos pés é extremamente curto e coloca a universidade em desaprumo, por assim dizer. Bem, eu gostaria também, professor Zé Rui, uma informação sobre o percentual de cargos comissionados que nós temos na Unital hoje. Quantos por cento dos cargos da Unital são comissionados e nomeados diretamente pelo reitor? Gostaria de ver também, num programa de governo, um plano de redemocratização da Unital. Nós temos uma situação, conversava, por exemplo, com o ex-reitor, de hiperconcentração de poderes nas mãos do reitor, porque o reitor é um só tempo, é poder administrativo, legislativo e judiciário. Ele não só executa, não só promulga as leis, como ainda executa as punições que se fizerem necessárias. E por que esse poder tem tanto poder? Eu vejo com preocupação que não haja concorrentes ao professor Zé Rui. Isso pode ser, por um lado, interpretado, como o professor interpretou, como aprovação absoluta à sua gestão, ou uma hiperconcentração de poderes que matou qualquer tentativa de oposição. Porque o reitor, ao mesmo tempo, ele é presidente do Conselho Universitário, é presidente do Conselho de Ensino e Pesquisa e é presidente também do Conselho de... qual outro que fala? Administração. De administração. Bem, e por fim, eu gostaria que o professor Zé Rui também informasse a principal falha que houve no seu governo. Isso é uma figura de retórica que eu aprendi com o professor Fábio Conta Comparado. Porque todos nós, eu confio na seriedade do professor Zé Rui, de tantos anos, tantas décadas que eu conheço, e eu sei que ele fez o melhor possível. Todos nós procuramos fazer o melhor possível. Então, quando a gente vai expor, fazer um retrospecto do que fizemos, nós tendemos a enxergar tudo de uma forma cor-de-rosa, porque
corresponde ao nosso esforço. E uma forma de avançarmos é identificar a falha principal, o principal erro que cometemos. Bem, depois de todos os questionamentos, eu deixo para o final a devida e necessária louvação, a eficiência do professor Zé Rui, a sua forma bem mineiro que é, né? Paulistano mineiro, paulista mineiro de São Bento Sapucaí, que ali é um encrave mineiro no estado de São Paulo, a sua habilidade, né? A sua cordialidade na condução da universidade, que diferiu, sim, muito de administrações anteriores. Então, junto com os meus parabéns, a minha necessária contundência como representante da população. Muito obrigado, professor. Bom, professor Jofre, eu agradeço as perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, porque eu anotei aqui, mas não... Eu vou relembrando, senhor presidente. Isso. Sobre a transparência. Isso. Sobre a transparência, eu iria sugerir que a gente fizesse uma reunião com o professor Grandinetti, né, mas, pelo que o senhor já falou, já se reuniu com ele. Hoje nós temos um grande problema na universidade, que é o nosso sistema de informação. A empresa que está hoje fazendo todo o sistema informatizado da universidade tem uma série de problemas que eu já expus aqui, já falei publicamente, também já falei pessoalmente com alguns de vocês. O nosso sistema ainda não consegue sistematizar todas as informações. Não sei se o professor Grandinetti expôs isso, mas isso tem trazido muitas dificuldades para a universidade, até em questão de emissão de boletos de alunos, né? Todo dia 10 trava o sistema, então a gente está com problema com o nosso sistema e eu não digo que isso seja justificativa para que o portal da transparência esteja, esse quebra-cabeça, esteja embaralhado, né? Mas eu acredito que um dos problemas seja esse. De qualquer modo, vereador, eu gostaria de propor um encontro, né, meu, juntamente com o professor Grandinetti e com você, para que a gente possa... Me permita aqui a assessoria do Vicente da Isabel e da empresa prestadora de serviço. Sim, para que a gente possa esclarecer, né, por que está esse caos lá no portal. Tá? Certamente, o vereador sabe que não é por desejo nosso. A universidade é uma instituição pública e todas as suas informações têm que ser públicas, né? Então, acredito que seja o problema mesmo do sistema de informação. Concentração de poderes nos conselhos. Isso. Bom, apesar do reitor ser o presidente dos conselhos, eu só tenho um voto, né? Eu não tenho a prerrogativa de ter mais do que um voto. Todos os conselheiros só têm um voto. Então, a minha influência no conselho é o meu voto, né? Obviamente que existe a prerrogativa, né, de poder esclarecer aos conselheiros algumas questões dos processos que são encaminhados aos conselhos, né? Isso eu acredito que seja uma coisa positiva, porque facilita o entendimento dos conselheiros. Obviamente, quando chega um processo que precisa de informações, como normalmente os processos nascem, né, nas pró-reitorias, e vem para que eu analise, para que eu defira ou não e que encaminhe para os conselhos, eu leio os processos, então eu tenho as informações, às vezes, tenho mais informações do que, às vezes, até está no próprio processo. Isso facilita com que a gente possa esclarecer. Mas eu não julgo que seja antidemocrático, né, ser o presidente dos conselhos. Já existiu, né, inclusive, o vereador sabe disso, propostas, né, de que se modifique esse sistema. Hoje, nós temos esse modelo da universidade, né, da composição dos conselhos, inclusive não só dos conselhos, mas da toda a estrutura de departamentos, de institutos da universidade, isso está consolidado no nosso estatuto, né? Eu não vejo
como impossibilidade se pensar no futuro que a gente mude esse modelo. Tá? Já existiram no passado propostas a esse respeito. Quanto ao abono aos servidores, o vereador tem acompanhado, né, juntamente com o professor Florensano, algumas reuniões. Só quero também dizer que a concessão do abono aos inativos a não concessão do abono aos inativos não é culpa da universidade. O IPMT ele entende, né, que o abono não deva ser concedido aos inativos, apesar de que na lei da concessão do abono está lá no artigo concedido aos ativos e inativos. Okay? Nós temos, inclusive, buscado questionamentos jurídicos quanto à não concessão do abono pelo IPMT, assim como também de alguns outros servidores que não têm conseguido receber os seus proventos integrais em função de entendimentos do IPMT. Então, tudo isso a gente tem discutido também e, como a gente sempre procura o melhor caminho, que é o caminho do diálogo, temos buscado entendimentos com o IPMT. Às vezes tem dificultado realmente essa questão. A respeito do orçamento de graduação e pós-graduação, aí existe o problema da atribuição de aula. Hoje, por que existe 65% na graduação e 1,2% na pós-graduação? Todos os professores que atuam em pós-graduação têm a sua carga horária atribuída pela graduação. Então, a gente poderia separar isso, o professor, a carga de pós-graduação e a carga de graduação e a carga de extensão separadamente, mas hoje não é feito assim. Hoje, toda atribuição está na graduação, por isso esse desbalanceamento que o senhor citou, né? Os 65%, na realidade, o professor que atua na pós também está no 65% da graduação. Professor, permita uma breve réplica. Isso me parece um sintoma que a Unital, contaminada, né, pela cultura geral que nós temos da administração pública, que o orçamento é uma peça formal, né? Ela não é um instrumento de planejamento. Então, um planejador que observasse isso se sentiria preocupado. Né? Nós temos urgência em reformar, então, a atribuição de despesa, a classificação de despesa. Exato. Isso, inclusive, vereador, está aqui no nosso plano para a próxima gestão, fazer exatamente a classificação de despesas por setores. Inclusive, a nossa intenção é que cada departamento seja um centro de custo. Hoje nós temos 7 centros de custos, 6 pró-reitorias e reitorias só, né? A nossa intenção é que cada departamento seja um centro de custos e tenha a sua despesa e receita fixada por órgão ou por setor da universidade. Permite, senhor presidente, que esse assunto... Isso certamente vai trazer para a gente muito mais informação para a gestão. Eu acredito nisso. Dentro do espírito de redemocratização, eu teria muito gosto de ver no plano de governo do professor Zé Rui incluído um orçamento participativo. Claro que é uma instituição que tem característica diferente da prefeitura ou da Câmara Municipal, né? Uma instituição que não a democracia não possa ser exercida como se exerce fora para as entidades políticas. Perfeito. Diferentemente, porque tem um plano, tem uma competência técnica que precisa ter prioridade naturalmente. Perfeito. Mas algum mecanismo de consulta para a elaboração, entre os pares pelo menos, né, do orçamento da universidade. Nós temos feito informalmente, nesses últimos 2 anos, consultas aos órgãos, aos setores da universidade, principalmente aos departamentos e institutos, né? Na elaboração do orçamento, nós recebemos sugestões, inclusive, de aportes para investimento no próprio departamento, e a gente tem ouvido, né, extraoficialmente, ainda não existe, né, uma participação oficial dos diversos setores da universidade no orçamento, mas certamente, quando nós fizermos, né, a separação dos centros de custos por departamento, aí, até como uma obrigação, nós teremos que ouvir os departamentos para colocar as suas receitas e despesas nos diversos centros de custo. Isso será feito e é um projeto que nós pretendemos implantar brevemente.
Professor, falta ainda, antes da principal falha, o principal erro, os cargos comissionados e uma cópia do seu plano de governo. O plano de governo eu estou terminando de fazer, eu encaminharei para a Câmara ainda até o final da semana, tá? Uma cópia para cada vereador. Ainda preciso colocar algumas vírgulas em alguns pontos aí. Nós queremos em arquivo digital para a gente. Sim, poder perfeito. Eu não tenho um número exato, mas são muito poucos. Acho que não chega a 10 cargos comissionados. Nós temos pouquíssimos cargos comissionados na universidade. Tá? Eu posso te mandar também essa informação. No momento eu não sei o número exato. Faltou alguma? Bom, aí eu acho que a principal falha, eu não sei qual que seria a principal falha, mas eu digo que o principal projeto, né, que eu gostaria de ver já consolidado, e que não foi exatamente a jornada de trabalho para os professores. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar com mais afinco. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, professor Zé Rui. Por isso que dizia na primeira fala, vereador Geoffrey Neto, sobre a questão dos conselhos, né, que é presidido pelo reitor e também praticamente todos os membros, como os seus pró-reitores também. Essa é uma preocupação também que é importante ser colocada e Vossa Excelência ressaltou muito bem. Vossa Excelência mencionou isso, eu gostaria de dizer que a fórmula para, por exemplo, a prestação de informações aos conselhos, isso é resolvido facilmente. Né? Escolhe-se um presidente do conselho, que não o reitor, e, quando necessário, convoca-se o reitor para prestar contas. Né? Essa forma que se usa nos países, nos sistemas parlamentaristas. Perfeito. Que é bem mais avançado, poderíamos dar o exemplo da universidade. Perfeito. Vereador Luizinho da Farmácia, por gentileza. Boa tarde, professor Zé Rui, boa tarde, presidente da mesa, vereador Alexandre, nobres pares aqui da casa, aqueles que estão nos assistindo, os que estão presentes aqui, os jornalistas que estão ali acompanhando. Eu não ia nem fazer nenhuma pergunta, mas vou fazer um breve comentário aqui. Quando o professor Zé Rui falou que o vice é para compor chapa, eu também concordo, até porque eu nem conheço o vice, eu nem sei o nome do vice, do atual vice agora. Quem que é vice da universidade? Nem sei quem é. Professor Marcos Roberto Furlan, Departamento de Agronomia. Uma boa pessoa. É um que mexe com plantas, essas Exatamente, coisas. Né? Plantas medicinais. Mas não tinha lembrança dele. Quanto ao professor Snyder, evidentemente que eu tenho um bom relacionamento, embora a gente ouça os colegas dessa casa aqui, eu tenho um bom relacionamento com o professor Snyder. Às vezes que eu precisei dele na universidade, fui atendido. Não tenho um relacionamento frequente, eu acho que com ninguém da universidade, então, evidentemente que conheço muito pouco os meandros da universidade. Nós temos aí uma CPI em curso, e dentro dessa CPI, dentro dos levantamentos que foram feitos, como sou relator dessa comissão, já tenho um preâmbulo daquilo que vai ser o meu relatório, já tenho um esboço daquilo que vai ser meu relatório. Evidentemente que a gente vai fazer com a maior seriedade possível, mas a gente vê muita coisa dentro da universidade que não tem clareza, que não tem, vem há muito tempo já sendo um buraco negro. Então, a gente vai fazer uma coisa dentro de uma responsabilidade, mas vamos fazer também com bastante seriedade esse relatório da universidade. Quanto a 3 chapas, então são 3 chapas que vão ser escolhidas pelo prefeito, não tem novidade nenhuma. Uma das 6 vai ser escolhida, aquela que for a mais querida do prefeito vai ser escolhida. Eu acho que isso já é uma composição interna corporis, foi feita uma composição, diria que é para inglês ver, porque 3 chapas já pré-conversadas, que depois vão ser distribuídos cargos. Pode ser, o José Rui falou que isso é uma continuidade. A continuidade é ter uma disputa e dentro dessa disputa sair realmente
essa continuidade e todo mundo se abraçando depois em prol da universidade. A meu ver, foi uma opinião minha, são cartas marcadas, eu acho que a universidade, o prefeito já tem na manga quem ele vai colocar para reitor, porque não tem novidade nas chapas. Existem 3 e as 3 vão para ser deferidas pelo prefeito, então eu fico meio que pé atrás, outro na frente. Então, não vejo novidade nisso. Lamento que não tenha mais concorrentes, que de cento e tantos professores, pró-reitores, não tenha mais concorrente. Lamento que dentro da universidade, quando nós temos candidato a vereador, nós temos mais de 500 na cidade. Todo mundo. Eu acho que dentro da universidade, 100 e poucos, deveria ter também mais concorrentes, para poder haver uma disputa mais democrática. Não digo que não seja, mas eu acho que deveria ser até para ter uma disputa mais democrática. Também queria, a única coisa que eu tenho por conta disso são comentários, essa é uma opinião minha. Só lamento que a universidade até hoje não tenha tido ou capacidade, ou vontade, ou de construir um campus universitário para poder desafogar tudo isso que a gente vê, e poder unificar e diminuir custos. Eu acho que a universidade já devia estar pensando num campus aqui próximo da cidade, e para poder diminuir custos, porque ela tem bens para dar em contrapartida para poder construir esse campus. No mais, a gente tem que torcer para dar certo. Aquele que está lá, a gente tem que torcer para dar certo. Aquele que está lá, a gente tem que trabalhar para que a universidade, que é um patrimônio da cidade, que é um patrimônio do povo tabatiano, ela construa. O que eu quero perguntar para o doutor Zé Rui é uma única pergunta. Dentro dessa notícia que saiu dos 60% de responsabilidade fiscal, hoje a universidade ocupa 77% de folha de pagamento. Como vai ser feito isso para reduzir o custo no limite de 60%? De 60%? E se esse 60% que eu vi no noticiário, ele é obrigatório? Se for, a universidade vai ter que reduzir isso a 60%. Como vai ser feito isso? Bom, vereador, isso é uma ação do Ministério Público, né? Nós já tivemos aí recentemente 2 audiências públicas, numa tentativa de fazer uma conciliação, um TAC. Esclarecemos, né, dentro do processo da impossibilidade a curto prazo de se atingir esse patamar de 60%, para que hoje nós estamos em torno de 75% do orçamento, que é uma das instituições públicas mais de ensino, né, instituições de ensino pública mais enxutas do Brasil. Hoje, todas as instituições estaduais e federais estão acima de 90% de comprometimento do orçamento com folha de pagamento. Nós temos 75%, nós estamos tranquilos. Temos vários pareceres de que as instituições de ensino, por ter como fim, atividade fim, o ensino, e que a carga, né, principal é exatamente o recurso humano, nossos professores e servidores. Isso faz com que a nossa estrutura tenha um alto peso de folha de pagamento no orçamento. De qualquer modo, o que nós temos que fazer? Primeiro, contestar judicialmente o prazo dado para que a universidade se adeque nesse patamar. Como eu já disse, nós fizemos inúmeros estudos junto com a Pró-Reitoria de Finanças, a Pró-Reitoria de Graduação e Administração. Em curto prazo, é praticamente impossível reduzir de 75% para 60%. Isso vai requerer que a gente mude totalmente a nossa estrutura da universidade, inclusive com fechamento de cursos. Mas isso não é judicialmente, não foi. Isso é uma vontade do Ministério Público. Mas isso exatamente. A universidade ainda não tem um processo judicial ainda. Foi dado uma liminar para que seja cumprido esse patamar. A universidade ainda não recebeu. Eu tomei conhecimento pela imprensa, né?
dessa liminar, mas nós não recebemos ainda. De qualquer modo, obviamente, toda gestão tem que ter como meta, como objetivo futuro, reduzir gasto com folha, mais que isso, reduzir gastos, né? Aumentar a receita, diminuir a despesa. E é isso que nós pretendemos fazer. Mas, como eu disse, reitero, no curto prazo que foi dado, né? Tanto é que nós não fizemos o acordo, não fizemos 2 audiências de conciliação e não fizemos o acordo, o TAC, porque exatamente a nossa defesa é que no prazo que o promotor nos dá, né, para que a gente faça essa adequação, não tem a mínima condição, a não ser que a gente pare a universidade e mude a estrutura de tudo. O senhor acha então, que fechariam cursos, se caso essa hoje, determinação... O primeiro argumento forte é que uma universidade tem um projeto pedagógico, nós já temos os nossos projetos de curso em andamento, nós já temos a nossa atribuição de aula feita até fevereiro do ano que vem. Como que a gente vai tirar professor de sala de aula com curso em andamento? Não tem jeito, né? Não tem como fazer isso. Isso nós já argumentamos, mostramos. Existem alguns recursos também de outras instituições, no sentido de que esse patamar de 60% seja elevado para instituições de ensino, né? O que a gente espera é que a gente possa conseguir, né, levar isso até instâncias superiores para que a gente consiga reverter a situação. Como eu já disse e repito, hoje, dentro da estrutura que nós temos, em curto prazo, não é possível fazer essa adequação. Ok? Ok. Só retomar minhas 2 últimas perguntas, vereador, eu passo para Vossa Excelência. O senhor pretende trabalhar por um acerto criterioso aí, que já foi debatido nessa casa, inclusive, várias vezes também, com relação aos salários de alguns cargos de confiança da Unital, para acertar a vida de alguns servidores de carreira que realmente, né, dão a vida pela instituição? Como é que o senhor pretende readequar essa, se caso o senhor for nomeado novamente reitor? Como eu já disse, nós pretendemos fazer uma reestruturação no plano de carreira de todos os servidores, né? E dentro dessa nova reestruturação, vamos buscar atender algumas reivindicações de alguns setores que têm nos procurado e mostrado a necessidade de que sejam feitos ajustes nesses cargos. Então, isso nós vamos estudar na reestruturação da Lei 282. E, para finalizar da minha parte, professor Zé Rui, quais cursos hoje existem mais problemas hoje na universidade por falta de investimentos e até a questão também de ensino? E se esses cursos serão prioridades na sua próxima gestão, se caso for eleito novamente reitor da Universidade de Taubaté, terão prioridades para investimento da própria Unital? Eu não digo curso, nós temos alguns setores que precisam de ser priorizados, né? Nós temos, dentro desse aporte em infraestrutura, como eu já disse, nós pretendemos reformar o parque de computadores da universidade. Temos que investir mais lá no campus da Juta, em infraestrutura, salas de aula. Lá nós estamos, graças a Deus, com muito aluno lá. Precisamos ampliar o número de salas no campus da Juta e no Bom Conselho também. Inclusive, vamos agora reformar esse prédio da fisioterapia, né, uma vez que a Prefeitura manifestou já a intenção de, como eu já falei também, né, a Luci Montoro não vai mais ser aí, então nós pretendemos retomar e instalar alguns laboratórios necessários aos cursos aqui do campus Bom Conselho, que está grudadinho aqui, né, melhorando então a infraestrutura desses cursos. Ok. Vereador Douglas, queria fazer mais uma colocação? Professor, só lembrando que o senhor não tem voto no conselho, só voto de Minerva, né? Como conselheiro, o senhor não vota lá. Só a Rosana deve nos acompanhar. O senhor só vota quando tenha um empate. Isso, então, exatamente. Não tem voto lá. Uhum. E também falar do ENAD, que eu tive conversando com os professores da psicologia e realmente foi um boicote. Os alunos foram fazer a prova, assinaram o nome e entregaram a prova, por isso que teve o problema da psicologia. E para dizer também que essa saída do campus unificado para a universidade é bom, mas para os comerciantes e as pessoas que moram no centro da cidade, que vivem da universidade através dos seus campos, vão ter muitos problemas. Então, pensar bem essa questão, fazer de uma forma gradativa para que os comerciantes não sofram
porque podem, inclusive, gerar uma... A gente sabe que o orçamento da universidade, esses campos da universidade geram muito dinheiro para os comerciantes aqui no centro da cidade. E, para finalizar, senhor presidente, dizer que nós estamos com o senhor sabe disso, com o professor Isnar nessa questão, o pastor Nunes falou muito bem, não interessa quem quer bem aquecer, a gente tem que pensar na universidade como um todo, e a universidade tem que crescer. E a gente sabe que o senhor tem feito esse trabalho e tem aberto as portas, inclusive, para o Diretório Central dos Estudantes, aos estudantes. A professora Nara, no meu ver, historicamente foi a melhor pró-reitora estudantil que a gente teve nesses últimos anos. Sua equipe é uma equipe boa, já falei que tem que trocar algumas pessoas, mas é uma equipe que tem dado certo. E parabenizar o presidente, senhor presidente, acho que isso é um processo democrático e o senhor mostra também a preocupação com a Universidade de Taubaté, com o caminho que a universidade vai trilhar daqui para frente. Então, essa é uma abertura que o senhor dá ao povo de Taubaté para que as pessoas possam realmente saber e conhecer um pouquinho da universidade. Então, professor, o senhor tem o nosso apoio. Para mim, se o senhor escolhesse o Zé da Batata, seria para mim o vice-reitor, né? E não interessa quem é o vice ou... Eu estou com o senhor independente de onde o senhor esteja. Obrigado. Sei do compromisso social que o senhor tem com Taubaté e a responsabilidade que o senhor tem. Eu faço essas minhas palavras ao presidente também, que já conversou com o senhor, o presidente Carlos Peixoto, que eu tenho certeza que fará aí se eleito no segundo mandato muito bom para a cidade de Taubaté. Muito obrigado, vereador Douglas Carboni. Professor Zé Rui. Alô? Obrigado. Questão a ser colocado, passar a palavra ao vereador Douglas, ao vereador Digão, apenas ressaltando, vereador Douglas, também, quando foi feito o convite para o reitor e o candidato a vice-reitor. Né? A única mágoa que fica do vice não estar presente, mas, por demais também, tem todo o nosso respeito e acreditamos que, obviamente, num futuro breve virá esta Casa de Lei, sim. Vereador Digão. Só para completar, eu queria só uma dúvida do professor Zé Rui, e deixar bem claro o seguinte: eu não tenho nada contra a pessoa, professor Isnar. Tem questões administrativas da FUST que ele presidiu por bastante tempo, e, no meu entendimento, não seria o nome mais propício para compor chapa com o professor Zé Rui. Deixar bem claro isso. Só uma questão, professor Zé Rui. A questão do conselho. Como o prefeito realmente teve essa parceria junto com a universidade agora recentemente para ocupar o prédio aqui da fisioterapia para a vinda do centro de reabilitação. Inicialmente era essa. Como funciona essa questão de ceder o prédio aqui? Haja vista que o senhor, no mandato do senhor agora, o senhor, a Universidade de Taubaté, fez essa parceria junto ao município. Passou pelo conselho. Isso. E o conselho aprovou essa parceria? Isso, é cessão de uso. Cessão, né? De uso, sim. Pode ser... o modo da universidade disponibilizar próprios imóveis é por cessão de uso. Pode ser a título oneroso ou não. Sim. Por exemplo, nós temos lá o nosso prédio do Pão de Açúcar, né? Foi feita uma licitação, o Grupo Pão de Açúcar ganhou a licitação, foi feita uma cessão de uso, né? Foi feito um contrato, mas também uma cessão de uso que foi aprovado pelo Conselho de Administração e Conselho Universitário do imóvel para o Grupo Pão de Açúcar. Normalmente, né, a cessão de uso que a universidade tem feito para a Prefeitura Municipal são cessão de uso a título não oneroso. A gente cede com alguma coisa em contrapartida, né? Assim foi... Por exemplo, nós temos lá duas salas que estão no campus Bom Conselho. A própria prefeitura, né, está instalada lá, é um prédio da universidade, né, e essas salas com cessão de uso também. Nós temos ainda hoje, não estou lembrado, mas, por exemplo, também lá o HU, Hospital Universitário, foi feita a cessão de uso para o governo do Estado. Então, é um termo mesmo de cessão de uso com prazo, com todas as cláusulas, né, estabelecendo os critérios, tudo, que é aprovado pelo Conselho Universitário. Não, okay? Eu fiz essa pergunta porque até para que as pessoas possam saber por que da nossa indignação em relação ao nome do vice. Administrativamente, deixando bem claro mais uma vez, porque o Conselho, hoje, da Universidade de Taubaté, no mandato do senhor, praticamente é o mesmo.
Foi mudado muito? Foi. Alterado demais o Conselho foi renovado 60% nesses 2 anos. Por isso que eu estou questionando, porque é o seguinte, como também teve a questão do centro de reabilitação lá atrás, também no prédio, e que dependia da questão dessa concessão, foi tratado todas as reuniões, foi tratado tudo, e não foi aprovado pelo Conselho, alguma coisa nesse sentido? Não, na época, Digão, ali não era a cessão de uso, o Estado queria uma doação da área, era diferente. Não sei se você se lembra disso. A época seria uma doação, né, o que seria muito complicado para a FOS fazer uma doação para o Estado. Então, não era cessão de uso. Ali era uma parceria também, professor Zé, não era? Ali era uma parceria também, tempo destinado também, previsto. Eu não tô lembrado, mas a gente pode... Teve várias reuniões, mas teve essa questão também. Era uma parceria também junto com o governo do Estado. Por isso que só para saber como funciona, porque eu não sei, então eu perguntei, fiz essa pergunta para o senhor. Tá? Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, não tendo vereadores que se manifestem, o professor Zé Rui quer fazer alguma colocação final, professor? Bom, Alexandre, eu quero só agradecer o seu convite, dizer que a gente está à disposição sempre, né, para falar sobre a universidade, esclarecer. O vereador Luizinho já se ausentou, mas dizia ele que aí no fechamento da CPI, se precisar de mais algum esclarecimento, estamos à disposição, se necessário, para conversar com eles, explicar mais alguma questão. E, finalmente, dizer que essa sinergia da universidade com a Câmara Municipal é fundamental para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Nós temos que ter sempre em mente isso que todos nós já falamos, né, e temos a consciência disso, que a Universidade de Taubaté tem que ser colocada no patamar que merece, como um patrimônio de Taubaté, como, sabe, um grande bem que essa cidade tem, né? E a gente só consegue avançar com parceiros e nas próximas, se eu for reeleito, certamente estaremos juntos para trabalhar pela universidade. Obrigado. Muito obrigado e reforço o pedido do vereador Geoffrey Neto para que encaminhe, né, vereador, a esta casa, os vereadores, o seu plano de governo de forma digital. Também, pois não. Desculpe, já passou do momento, talvez, mas... já são 2 horas já de nós marcamos. Mas eu gostaria, oportunamente, talvez hoje dê mais tempo, de ouvir uma posição que escapou, infelizmente, me foi questionado aqui. A posição da Unitaus em relação à perspectiva tanto de estadualização ou de eventual federalização da Universidade de Taubaté. Ótima pergunta. Bom, essa é uma questão que, de tempos em tempos, vem aí a baila, né? Torna-se discussão. O que eu sempre tenho dito é que eu não vejo a federalização ou estadualização da universidade como uma solução para a universidade. Eu acho que nós temos que, no caminho que a gente tem ido, de buscar fazer com que o município, o Estado e a federação sejam parceiros da universidade. Hoje nós já temos, com a Prefeitura Municipal, grandes projetos com aportes de recursos financeiros enormes. O que nós temos que fazer é buscar, junto com o governo do Estado e do governo federal, essas parcerias, né? Vamos agora lutar para que a gente consiga estender o ProUni também para a Universidade de Taubaté e as outras instituições municipais brasileiras. Nós temos hoje mais de 60 instituições de ensino municipais no Brasil, todas elas com a mesma característica da universidade. A gente tem feito fóruns, né, periódicos das instituições municipais no sentido de buscar aportes de recursos para as instituições municipais. E um deles é sensibilizar o governo federal de que o FIES pode ser estendido à universidade, não com troca de títulos da dívida pública, mas com aporte de recursos financeiros no mesmo molde do FIES, né? Que a permuta depois por troca o título da dívida pública por dinheiro, por aporte financeiro em verba. Isso pode ser feito também com o ProUni. Temos já uma frente trabalhando nisso e trabalhar junto ao governo do Estado também na concessão de bolsas, né, para os nossos alunos. Temos alguns programas do governo estadual
que já contemplam principalmente as licenciaturas. Temos já também notícias, né, que o governo pretende estender esses projetos para outros cursos de bacharelado também, o que é muito bom. Então, o que eu vejo é que a gente tem que continuar como instituição municipal, mas buscar cada vez mais parceiros, e também da iniciativa privada, obviamente, né? Professor, só me permite, se não resolve a questão da Unital, certamente resolveria a questão do aluno carente, que teria ensino gratuito, apesar de toda a discussão. Nós dois nos formamos numa Universidade Pública Federal de Itajubá, a gloriosa IFEI, certo. Eu e Vossa Magnificência, de forma que a gente tem esse desejo, esse sonho, que o ensino gratuito pudesse ser universal para todos os taubatianos que sonham com isso, né? Quantos jovens sonham e não conseguem ser contemplados pelo programa de bolsa municipal? Mas podemos ter ensino gratuito mesmo sendo municipal, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Ok, professor Zé Rui, muito obrigado pela sua participação conosco. Espero que as duas outras chapas restantes venham a esta casa, até mesmo para que essa nuvem que paira, que o vereador Luizinho lembrou muito bem, que parece que alguma coisa com cartas marcadas, isso não seja realmente verdadeiro, e obviamente não é, e que eles respondam pelo menos o convite dos vereadores dessa casa, né, desse vereador, eu acho que dos demais vereadores também, porque gostaríamos muito de ouvir as outras partes. Até o momento, em nenhum instante, demonstraram interesse em vir a essa Casa de Leis, demonstraram interesse em explicar quais seriam os seus objetivos, mostrar os seus planos, apenas o professor Zé Rui. Continuaremos tentando, obviamente. Muito obrigado, professor Zé Rui, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos os vereadores presentes e a você, telespectador, um grande abraço.